Bom dia, irmãos. Peço que aqueles que ainda estão em pé, que tomem seus lugares. Vamos dar continuidade no nosso final de semana de missões. Vamos cantar o hino 405 do Voz de Melodia, A Ordem do Senhor. Vitor, coloca para mim, coloca o coro. No coro, temos as divisões. As mulheres vão cantar e os homens vão repetir. Ali elas vão cantar, eis-me aqui, e os homens vão fazer, eis-me aqui, Senhor, Senhor. Tá bom? 405, A Ordem do Senhor. Mais uma vez, que o hino é bem pequenininho. Muito bem. Irmão Juscelio, pode orar pelo culto para nós, por favor? Isaías 6:8 diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Que nesse domingo de missões nós possamos estar sendo enviados por Deus para pregar o seu evangelho. 381, Falemos de Cristo. Ele é um hino pequeno também, então vamos cantá-lo 2 vezes. Muito bem. Próximo hino 228, Eu Tenho um Salvador. Peço que aqueles que podem se coloquem de pé. Após esse hino teremos os avisos.
Muito bem, podem sentar. Avisos. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos aos nossos avisos. O primeiro é sobre os horários de culto da nossa igreja. Aos domingos nós temos culto em 2 horários, de manhã às 9 e à noite às 19. E nas quartas-feiras nós temos culto de oração às 19h30. Hoje teremos ensaio do coral às 17 horas. Na próxima semana teremos Soldados de Cristo, para crianças de 7 até 11 anos, e o horário é das 10 até as 11h30. Também no próximo sábado, na parte da tarde, às 17h30, teremos o Jofac Jovem, para jovens acima de 15 anos, tá? E dia 5 de outubro vamos ter a reunião dos diáconos da diretoria, vai ser na sexta-feira, às 8 da noite, tá bom? E no dia 6, então, vamos ter a assembleia, vai ser no sábado, então, às 19 horas, tá bom? Programação especial Dia das Crianças, dia 12 e dia 13, lembrando que dia 12 vamos fazer o evento aqui na nossa igreja, para as crianças da nossa igreja, e dia 13 vamos fazer um evento na escola aqui ao lado. Nós vamos fazer lá um evento, contamos com a participação de todos, que já está bem encaminhado, mas se tiver alguém que queira estar fazendo uma doação, quer falar, eu quero trabalhar também, eu não tinha dado o meu nome, procure a Adriele e ela vai te encaixar aí, se tem ou não vaga, tá bom? E lembrando do acampamento para o próximo ano, vai ser lá em Curitiba, vai ser do dia 1º até o dia 5 de março, e quem pode participar acima de 13 anos ainda tem vagas. Lembrando que agora, como vai ficando mais próximo do acampamento, o valor também vai aumentando, né? Então, hoje o valor está 320. Ou se você quer pagar parcelado, você paga uma de 45 mais 5 de 55, tá bom? São esses os nossos avisos. Vamos conhecer se tem alguém visitando a nossa igreja essa manhã pela primeira vez. Aqui do meu lado direito, tem alguém visitando pela primeira vez? Aqui do meu lado esquerdo, alguém visitando? Não? Mas são todos bem-vindos. E nesse momento nós vamos ter a entrega das ofertas e dos dízimos. E nós vamos orar, então, agradecendo a Deus nesse momento. Pedir ao irmão Anderson Batista, ele é Batista até no nome, que ele possa orar agradecendo a Deus esse momento de entrega de ofertas. Amém. Eu vejo nosso Pai, peço a Ti, Senhor, que abençoe essas ofertas e que a igreja possa dar o bem-estar de todos. Essa é a primeira pergunta. E nós vamos tocar. Amém.
379 do Voz de Melodia. Mais vale que o ouro. Muito bem. Último hino dessa manhã, 369, Eu vi Cristo em ti.
Muito bem. Pastor Rodrigo? As crianças podem descer para o culto infantil. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dando continuidade à nossa conferência missionária, nós recebemos agora o pastor Mark, sua esposa. O pastor Mark vai pregar para nós agora de manhã. E na hora da escola dominical nós faremos um pouco diferente. Como vai funcionar? Homens, senhoras e jovens permanecerão aqui, onde nós teremos a apresentação sobre a questão da Venezuela, tá ok? Na hora da escola dominical. Então, primeiramente aqui nós teremos agora a pregação e logo depois nós teremos, na hora da escola dominical, a apresentação então sobre a questão da Venezuela. Classe de novos membros. Hoje nós não teremos, tá ok? Hoje nós ficaremos todos aqui. Nós retornaremos na semana que vem. Pastor, pode chegar? Até umas 10 horas. Bom dia, irmãos. Eu acho que aconteceu é que eles estavam procurando missionários, não acharam nenhum, só acharam 3 e aí estavam no fundo do baú e precisavam de alguém para completar o quadro, então me chamaram. O pastor Will, ele fez o que eu estou fazendo hoje em 2 igrejas. Ele fez na sexta e no sábado, mas hoje ele tem sua própria igreja, e como nossa igreja tem 2 pastores, vim eu para resolver a questão. Mas mesmo assim é bom estar aqui com os irmãos, e é sempre bom ver muitos de vocês que faz tempo que a gente não vê. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. E a tarefa que eu fui dado hoje é falar um pouco sobre o que nós podemos fazer à luz das dificuldades que estamos tendo em Venezuela. Eu vou falar um pouco mais especificamente sobre Venezuela na hora da escola dominical, mas agora durante o culto eu quero abrir a Bíblia para essa passagem, 2 Coríntios capítulo 4, e lidar com, tentar preparar um pouquinho do terreno para nós podermos pensar um pouco sobre o nosso papel em situações assim. Obrigado, irmão. E o nosso texto é dos versículos 16 a 18. Paulo tinha acabado de dizer no versículo 15: pois todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Nesse versículo 15, percebemos que, embora ele fazia tudo visando os coríntios, na verdade, no final de tudo, o que ele visava, a razão por que ele servia aos coríntios era para a glória de Deus. Ou seja, ele fazia tudo, ele sofria tudo, ele pregava, ele ia para que as ações de graças se multiplicavam no mundo inteiro, e através disso Deus receberia a glória. Então, com isso em mente, precisamos entender que o contexto aqui é o sofrimento do apóstolo Paulo. Se você olhar no versículo, no capítulo 1, ele fala sobre o fato que ele desesperou até da própria vida. Ele pensou que iria morrer. No capítulo 4, ele fala sobre o fato que eles têm esse tesouro, o evangelho, em vasos de barro, ou seja, são muito, muito frágeis.
E agora ele vai explicar esse sofrimento à luz dessas verdades. E no versículo 16 ele diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, nosso corpo, se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Vamos orar. Pai, nós temos um tesouro precioso em nossas mãos hoje de manhã. E esse tesouro é a eterna palavra do Senhor. São instruções que nunca saem de moda, porque vieram do eterno Deus, que não tem começo nem fim. E nós temos um dever de ouvir esses oráculos vindo do Senhor e aplicá-los em nossas vidas, em nossa situação hoje. Ajude-nos, oriente-nos, abra os nossos olhos, ilumine-nos e faça com que possamos te servir corretamente nesse mundo tenebroso. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém. O mundo não pode ser alcançado para Cristo sem sofrimento. Deixe-me repetir isso. O mundo não pode ser alcançado para Cristo sem sofrimento. Há certos lugares que o Evangelho simplesmente não alcança sem mártires. Será que nós podemos alcançar muçulmanos sem gente morrer pela causa de Cristo? Ou hindus na Índia, ou mesmo comunistas, por exemplo, na Venezuela. Será que nós vamos conseguir alcançar o povo venezuelano sem sofrer perseguição? Até o Brasil exigiu e exige até hoje muito sacrifício. Uma das coisas mais interessantes é estudar como o Evangelho penetrou no Nordeste, o Vale do Cariri. E embora ninguém morreu lá da nossa missão que entrou lá pela primeira vez, não foi por falta de tentativa. Talvez vocês conhecem a história do pastor João Leonardo, que hoje trabalha em Jundiaí, mas ele trabalhou no Nordeste, e por causa do lugar onde ele estava, ele levou vários tiros, e foi deixado como morto, e hoje é tetraplégico. Mas há outros. A lista é grande. Eu penso de um dos meus heróis da fé, o pastor Haroldo Rainer, que hoje está na glória. Sua primeira esposa contraiu câncer e faleceu. Então ele casou-se de novo com uma jovem que havia acabado de chegar ao Brasil, teve alguns filhos com ela, e um dia estavam indo para um certo lugar de avião. O pastor Haroldo era piloto, decolaram em Juazeiro do Norte, do campo de aviação, chegaram no alto, viram que ia uma tempestade, não tinham como dar a volta na tempestade, voltaram, e ao pousar, alguma coisa cedeu no campo de pouso, e o avião começou a dar cambalhotas e pegou fogo. Ele perdeu 2 filhos, inclusive um bebê. Uma colega missionária que estava no avião
também morreu. Ela pegou fogo e começou a correr, em vez de apagar o fogo, e faleceu. Pastor Haroldo e sua esposa sofreram queimaduras muito, muito graves. Anos depois, ele perdeu um neto que foi eletrocutado num acidente bizarro. Alguns anos atrás, 2 anos atrás, o pastor Haroldo já na glória, mas o filho dele, caçula, o Jota, que é da minha idade, contraiu câncer de fígado. Em 1 ano estava na glória. Mas não fosse esses sacrifícios, não, o Evangelho de Jesus Cristo não teria chegado aqui no Brasil. Ele foi um dos nossos missionários mais produtivos. Foi talvez o único, pelo menos o primeiro, a receber reconhecimento por 60 anos de trabalho missionário no Brasil. Ele teve grandes visões. Foi ele que trouxe a ideia de ser um piloto para chegar em lugares distantes. E ele aprendeu a voar só para poder... alguém diz porque ele ficou cansado de andar de jegue. Mas para poder chegar em lugares mais remotos, mais rápidos, no Nordeste, que não tinha boas estradas. Mas hoje parece que esse tipo de conversa é muito estranho para nós. Nos tornamos adversos a riscos, gostamos dos nossos confortos. Talvez estamos dispostos a enviar o nosso vizinho. Poderíamos até orar por eles e contribuir com nossas ofertas, mas eu percebo em nossas igrejas uma reticência de ir para o campo missionário. Houve tempos que poderíamos chegar numa conferência como essa e simplesmente apresentar a necessidade, e alguém sairia da conferência convicto de que Deus queria que eles fossem. Nós gostamos de nos encorajar e ficar admirados pelas histórias e os grandes feitos de outras pessoas, mas nós mesmos não queremos ir. E alguns de nós estamos até avessos a enviar nossos filhos. Deixe-me dizer mais uma vez, não podemos alcançar o mundo se não estivermos dispostos a sofrer pelo Evangelho. Todos os discípulos iniciais sofreram algum tipo de perseguição. A grande maioria morreu por causa do Evangelho. E o que fez com que eles estivessem prontos ou dispostos a sofrer dessa forma? A resposta é que eles tinham a perspectiva correta sobre o sofrimento. E é justamente essa perspectiva que nós precisamos adquirir hoje. E é o tema desses versículos. Como podemos nos tornar dispostos a sofrer? Como que podemos evitar de ficar desanimados no meio do nosso sofrimento? E a resposta é adquirindo a perspectiva correta sobre os sofrimentos. Agora, eu preciso confessar alguma coisa. A minha nora é artista e ela leu em algum lugar que os bons artistas não tomam emprestado, eles roubam. Não sei se eu sou um bom pregador, mas de vez em quando eu roubo as ideias de outro. Eu tenho que confessar que eu não tive nunca uma ideia original, e muito do que as categorias que eu percebi nesse texto, na verdade, vem de uma outra pessoa. Eu vou confessar meu crime. Veio de João Piper, mas ao examinar esse trecho, percebo que ele realmente tem alguma coisa a nos dizer, e eu queria compartilhar isso de manhã. Então veja 4 elementos
de uma perspectiva correta sobre o sofrimento. Agora, esses elementos se aplicam, hoje, na nossa mensagem, se aplicam ao trabalho missionário, porque é o contexto do apóstolo Paulo, mas, na verdade, se aplicam a qualquer sofrimento que nós enfrentamos em nossas vidas. Eu quero que você mantenha essas duas ideias em mente, mas especialmente que você considere a possibilidade de servir a Deus no campo missionário à luz dessas verdades. A primeira verdade, a primeira perspectiva se encontra no versículo 16, é que nosso sofrimento é externo. Olha comigo novamente no versículo 16, onde diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Nós vamos ver aqui 4 contrastes. Então, a primeira coisa que percebemos aqui é que o sofrimento que nós sofremos aqui nesse mundo é apenas um sofrimento externo. O nosso homem exterior está perecendo ou se corrompendo, o nosso homem interior está se renovando de dia em dia. Precisamos ter cuidado aqui, porque há uma longa história, uma longa tradição, uma longa tendência na história cristã de denigrir o corpo. A Bíblia não denigre o corpo. O ser humano sempre foi composto de uma parte material e uma parte imaterial. Paulo não está dizendo que nossos corpos não são importantes, porque ele repetidas vezes diz que nossos corpos são membros de Cristo, que são santuário do Espírito Santo. Ele até diz que o exercício físico é proveitoso. Não é tão proveitoso quanto o exercício espiritual, mas é proveitoso. Ele também não está negando a ressurreição do corpo. Lembra que a nossa bendita esperança não é apenas que quando nós morremos, nós vamos para o céu, mas é que quando nós morremos, um dia o nosso corpo físico será ressuscitado, para que nós possamos ser completos. A morte não liberta a alma da prisão do corpo, como os gregos ensinavam. O que é que ele está dizendo então? Ele está dizendo que ele está morrendo, que está sofrendo fraqueza e doença, injúria e dificuldades e pressões e frustrações de decepções, e cada uma dessas coisas está lhe custando um pedacinho de sua vida. Mas eu tenho um aviso a fazer a todos nós. Todos nós estamos morrendo. Todos nós vamos morrer um dia. Eles dizem que tem 2 coisas que não tem exceção na vida. O primeiro é impostos, todos nós pagamos, e o segundo é a morte. E o ponto que Paulo está tentando ensinar foi bem colocado por um comentarista por nome de Matthew Henry. Ele diz: é felicidade nossa se a deterioração do homem exterior contribua para a renovação do homem interior. Já que vamos morrer, vamos fazer esse processo de corrupção, esse processo de morte. Vamos aproveitar isso, vamos usar isso para o nosso bem. Vamos usar as coisas passageiras e inferiores desse mundo para adquirir bens eternos. Jim Elliot, o mártir que faleceu na década de 50 no Equador, disse: ele não é nem um tolo aquele que dá aquilo com o qual ele não pode ficar para ganhar aquilo que ele não pode perder. O que ele não pode
ficar? Ele não pode ficar com sua vida. O que ele não pode perder? Almas de outras pessoas. Você vai morrer. Não há como escapar dessa realidade. Não existe essa tal fonte de juventude. Você pode até fazer cirurgias e tomar remédios e com 70 anos aparentar que você tem 35. Mas não adianta. Você vai morrer. Se não com 70, com 80. Se não com 80, com 90. E se você chegar a 100, você não presta. Faz 10 anos. Já que você vai morrer, seria bom tirar proveito desse processo de decadência. Seria bom nutrir o homem interior. E isso faz, e você faz isso dia após dia ao encarar seu sofrimento. Tem um livro, e já sofreu diversas alterações e acréscimos, o livro dos mártires de John Fox. E o que nós temos hoje não foi tudo composto por ele, tem uma longa história. E o que tem em português não é o livro completo, mas uma das histórias, bem no início, acontece no final do 2º século de Cristo, sobre Epipódio e Alexandre. Se você está procurando o nome para o seu filho que vai nascer, sugiro Epipódio. Eles viveram no final do século e foram perseguidos na perseguição de Marco Aurélio. Eram bons amigos e inseparáveis, e quando a perseguição chegou à cidade de Lyon, fugiram para uma vila próxima. Mas mesmo assim, os romanos os encontraram e encarceraram eles. E 3 dias mais tarde, foram interrogados pelo governador, e o governador pensou assim: eu vou separar os dois, porque senão um vai auxiliar o outro, e é mais fácil conseguir fazê-los retratar sua fé se estiverem separados. E ele começou a trabalhar em cima de Epipódio, porque ele era o mais jovem, e o governador pensou assim: vamos pôr muita pressão no Epipódio, se ele se retratar, talvez o Alexandre também faça a mesma coisa. Então, para tentar iludi-lo, ele mostrou uma falsa misericórdia e disse coisas assim: quase todo mundo adora os nossos deuses, nós adoramos com festança e alegria, e você adora um homem crucificado. Para honrar nossos deuses, nós nos entregamos a prazeres. Mas a sua religião é uma religião estúpida, porque você tem que ser muito rígido e não pode satisfazer seus sentidos. Nossa religião apregou a festança e a sua jejum. A nossa religião prescreve luxúria, a sua castidade, assim por diante. Está vendo? Sua religião não presta, porque você tem que sacrificar muito e não vale a pena. E escute a resposta de Epipódio. Ele disse para o governador, aquele jovem: a sua ternura fingida é crueldade, e a vida agradável que você descreve leva à morte eterna. Cristo sofreu por nós, para que os nossos prazeres possam ser imortais, e preparou para os seus seguidores uma eternidade de êxtase. O homem é composto de 2 partes, corpo e alma. A primeira parte é fraca e perecível, e deveria ser um servo da segunda parte. Suas festas idólatras podem gratificar o mortal, mas causam dano à parte imortal. Certamente isso não é prazer, o que destrói a parte mais valiosa do homem. Os seus prazeres levam à morte eterna, nossas dores ao gozo eterno. Tanto ele quanto Alexandre foram torturados e morreram por causa dessa afirmação.
Então, a primeira coisa que precisamos levar em conta é que o nosso sofrimento é apenas externo. E enquanto o homem externo sofre, o homem interno cresce e se renova. Segundo contraste é entre leve e pesado. Nosso sofrimento é leve, mas a nossa glória é pesada. Olha mais uma vez o texto, versículo 17, porque a nossa leve, depois nós vamos ver momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Quando eu penso sobre as tribulações que o apóstolo Paulo passou, a primeira palavra que vem à minha mente não é a palavra leve. Eu não queria sofrer o que ele sofreu. Às vezes eu acho os meus sofrimentos tão pesados, mas em comparação com os sofrimentos do apóstolo Paulo, eu posso dizer que não são nada. Veja como ele descreve nesse mesmo livro, no capítulo 11, de 2 Coríntios, a partir do versículo 23, ele diz: em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites. Ele está descrevendo o seu sofrimento, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. É isso que ele chama de nossa leve tribulação. Como que Paulo poderia chamar isso de leve tribulação? É porque ele estava comparando isso com a glória que iria receber. Em comparação com a glória que ele iria receber, esses sofrimentos que acabamos de descrever eram leves, porque a glória era muito pesada. E como entender esse contraste entre leve e pesado? Bem, frequentemente as coisas valiosas são pesadas e coisas sem valor são leves. Por isso que a gente fala de ele não é muito profundo, ele é rasinho, ele é leve nas suas ideias. Penas são leves, ouro é pesado. Mas é mais do que isso. Quando algo é de peso, isso frequentemente significa que é importante, que é grave, é momentoso, é significativo. E essa é a ideia que Paulo está tentando transmitir. E como que isso nos ajuda a enfrentar os nossos sofrimentos? Não é apenas a comparação. Nossos sofrimentos são leves em comparação do eterno peso de glória. Não é só essa comparação entre leve e pesado, mas nota o que ele diz, porque a nossa leve tribulação produz para nós um peso de glória. Eu não entendo exatamente como isso funciona, mas tenho aqui a declaração das Escrituras, que quanto mais nós sofremos hoje, nesta vida, mais significativo, mais maravilhoso será a glória que você vai receber futuramente. Eu não creio que é uma coisa de mérito,
Mas de alguma forma o nosso sofrimento hoje redunda em uma glória maior e mais significativa na eternidade. Vale a pena sofrer hoje para termos uma glória mais pesada. Terceiro contraste, e a terceira perspectiva que devemos ter é o que eu já mencionei aqui do versículo 17, que nosso sofrimento é breve. Nossa tribulação é momentânea. Ele não está dizendo que a nossa tribulação vai durar apenas alguns segundos, ou algumas horas, ou alguns dias. Ele nem está dizendo que vai durar apenas 1 ou 2 anos. Ele está dizendo que o nosso sofrimento é breve porque dura apenas a nossa vida toda. Você fala, a nossa vida toda? Bem, em comparação com as eras de milênios da eternidade, uma vida de 70, 80, 90 anos não é muito tempo, não. Essas aflições acabarão, mas elas não terão a última palavra sobre a minha vida. A glória que eu vou receber um dia vai durar eternamente. Esses sofrimentos só duram aqui e agora. É muito fácil arrumar exemplos de pessoas que sofreram para a causa de Cristo e a perspectiva que tiveram. Podemos ir para as Escrituras, na vida do apóstolo Paulo, mas podemos ir também para tempos mais modernos, no século no século XVIII, teve o missionário David Brainerd, que foi amigo de Jonathan Edwards. Aliás, eu acho que ele queria casar com a filha de Jonathan Edwards, mas ele morreu antes de fazer isso. Ele era um missionário pioneiro entre os índios lá da América do Norte. E ele é um exemplo de intenso sofrimento. Você pode ler a respeito do sofrimento dele no diário que ele deixou para nós. Está em português, foi editado por Jonathan Edwards. Ele estava quase que constantemente doente. Ele teve sarampo na faculdade, teve que trancar na matrícula por um semestre. Ele contraiu tuberculose, estava constantemente tossindo e vomitando sangue. Frequentemente ele tinha dor intensa. John Piper diz a respeito da vida dele, o que marca o leitor da vida de David Brainerd não é só a gravidade do sofrimento do Brainerd, antes que tinha antibióticos e analgésicos, mas especialmente quão implacável era a sua doença. Ele quase sempre estava doente. Mesmo assim, ele continuou trabalhando. Ele lutou com uma profunda e recorrente depressão. Agora, na época eles não chamavam isso de depressão, não tinha a psicologia moderna e todas as coisas. Talvez era uma coisa genética, mas se você já teve depressão ou conhece alguém que teve, seja lá quais são as causas, a depressão frequentemente deixa a pessoa incapacitada, e David Brainerd estava assim muitas vezes. Ele lutava com a solidão, ele queria muito uma esposa. Ele sofreu severas dificuldades externas, muito, muito pobre. Ele passou frio e fome, seu cavalo foi roubado ou envenenado, quebrou uma perna, ele dormiu durante algum tempo no monte de palha, seu trabalho era duro. Como é que ele conseguiu suportar tudo isso? Na página 274 do seu diário, ele diz assim: tais fadigas e dificuldades como esta servem para me desmamar mais e mais da terra, e, creio eu, farão com que o céu seja mais doce.
Antes que tive que sofrer frio, chuva, etc., estava pronto para me agradar, pensando em uma casa confortável, uma lareira bem quente e outros confortos externos. Mas agora essas coisas têm um lugar diminuído no meu coração pela graça de Deus. E meu olho está fixo mais em Deus para suprir o meu conforto. Nesse mundo espero tribulação e agora já não mais me parece estranho. É de se esperar que eu vou sofrer aqui, mas isso é normal. No céu eu vou receber recompensas. A quarta perspectiva que nós precisamos ter é que nosso sofrimento é visível. Olha comigo no versículo 18. Versículo 18, ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, isso é o sofrimento que se vê, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Quando Paulo diz que não atentamos para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, ele não está dizendo que essas coisas serão invisíveis para sempre. O que ele está dizendo aqui, essa é a real realidade. São invisíveis hoje, mas um dia vão ser muito presentes e visíveis e palpáveis e reais. Só que a gente não percebe isso hoje. E o ponto é esse, que é muito mais fácil viver pelas coisas que podemos ver e ouvir e pegar com as nossas mãos, do que viver para realidades futuras que não podemos enxergar hoje. De fato, viver dessa forma exige fé. Eu quase não consigo pregar uma mensagem sem citar C.S. Lewis. Lá na nossa igreja estavam fazendo apostas de quando seria a próxima mensagem que eu pregaria sem falar de C.S. Lewis. Mas no livro dele, O Peso de Glória, na verdade é uma mensagem que ele pregou, ele diz assim sobre o viver para o aqui e agora, em vez de o viver para a futura glória do céu. Talvez você já ouviu essa citação. Ele diz: somos criaturas tíbias, ou seja, tímidas, brincando com bebida e sexo e ambição, quando o infinito gozo nos é oferecido. Como uma criança ignorante que quer ficar fazendo bolinhos de barro na favela porque não pode imaginar o que significa a oferta de ir tirar férias na praia. Somos satisfeitos facilmente demais. A gente pensa que isso é a vida, essas coisas que ele descreve. Quando Deus nos oferece algo muito, muito superior. Só que porque nós não temos fé, porque nós não temos olhos que enxerguem o invisível, esses olhos da fé, nós nos enganamos. Paulo tem coisas muito mais fortes a dizer sobre aqueles que vivem para o aqui e agora em vez de para as coisas invisíveis do céu. Em Filipenses 3, 18 e 19 ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, seus apetites. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Nosso sofrimento pertence às coisas terrenas. Nós, como cristãos, precisamos viver para as coisas, não para as coisas terrenas, mas para as realidades celestiais. É isso que motivou os grandes santos do passado. Quando você lê
sobre Moisés em Hebreus 11, 24 a 27, ele diz que ele recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Nós precisamos ser assim, precisamos viver dessa forma. E eu pergunto, você está pronto para sofrer pela causa de Cristo? Você está pronto para fazer sacrifícios para ver o Evangelho expandir, para ver a glória de Deus atingir cantos nesse mundo que nunca ouviram falar de Cristo, cantos nesse mundo que só por meio do sofrimento nós vamos conseguir entrar? Você está disposto a enfrentar o campo missionário? Se Deus chamar, não estou dizendo que Ele chama a todos, mas certamente Ele chama alguns. E será que tem alguém aqui que Deus está chamando, mas acha difícil demais? Eu lembro de alguém que veio me visitar aqui no Brasil e ficou surpreso pela qualidade de vida que nós tínhamos e como era tudo legal, e falou, eu poderia me enxergar vivendo aqui. Eu pensei, mas não é esse tipo de serviço que Deus quer. Você está disposto a enviar o seu filho para o campo missionário? Se Deus pedir isso de você, a sacrificar o seu tesouro e ficar com menos e a repartir os bens que você tem com aqueles que vão no seu lugar. Irmão André, conhecido como contrabandista de Deus, ele fez sua fama entrando em países comunistas, quando era proibido, e distribuía Bíblias para ver a igreja crescendo nesses países. Uma vez ele disse assim: não existe qualquer porta fechada no mundo inteiro se você quiser pregar o Evangelho de Jesus. Mostra-me uma porta fechada e eu lhe mostrarei como entrar. Não vou, porém, prometer que existe um meio de sair novamente. Você vai viver bem nessa vida, usufruir dos prazeres dessa terra e perder os bens eternos, o eterno peso de glória? Ou você vai fazer o que for para viver sua vida à luz da eternidade? Essa é a pergunta que todos nós precisamos responder hoje de manhã. Obrigado, Senhor, por esse desafio. É um desafio duro, é um desafio que nós precisamos ouvir claramente, mas podemos ver que no passado houve homens e mulheres que aceitaram esse desafio e hoje estão começando a desfrutar os resultados de sua fé e futuramente gozarão da eterna galardão, do eterno galardão. Pedimos que o Senhor nos ajude a ter essa perspectiva sobre o nosso sofrimento. Chame alguns desse meio para ir ao campo missionário, inclusive a países terríveis e difíceis como Venezuela. E faça com que o Evangelho entre poderosamente nesses lugares, para a tua glória. Amém. Pastor?